Olá, meus amados, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A nossa irmã amiga Dinora Lala é uma pessoa fiel ao Pai e ela tem feito comentário nos nossos vídeos. Os últimos comentários que ela fez, bem acalorados sobre Israel. O que acontece é que nós temos as nossas visões dos acontecimentos, né? A irmã Dinora Lala, ela é uma pessoa estudiosa. Ela comentou muita coisa contundente, ela põe os versículos ali e tudo, sobre Israel. Porque eu fiz um vídeo dizendo que Israel não é aquilo que a gente vê, toda aquela profecia direcionada, toda aquela maravilha. O que tem rolado é outra coisa, entende? Inclusive eles clamaram, se Jesus não tiver culpa, que o sangue dele recaia sobre nós e nossos filhos. Eles pagaram para ver, apostaram e foram punidos. E ainda hoje a sociedade maçônica toma conta. Aí a irmã Dinora Lala, ela fez bastante comentário sobre Israel na época, e eu fui concordando com ela. Eu não discordo de crente fiel, eu só digo que nós vemos em ângulos diferentes. Jesus é a pedra de esquina, religiosamente falando. Ele vê dos dois lados. Aí eu falei para ela, eu estou vendo uma visão, você está vendo outra, tá tudo certo. E aí ela comentou esse último vídeo, vazou áudio comprometedor, a questão do Silas Malafaia. E aí, como eu já fiz outro vídeo para postar no canal, que é Orando pelos Pastores, e aí a minha oração é terrível concernente aos pastores, eu aproveitei para fazer esse vídeo aqui, reagindo ao comentário da irmã Dinora Lala. Então eu digo o seguinte, não tem como eu responder a tudo que vocês falam aqui. Se o comentário é grande, não tem como. Porque eu uso a cabeça para pensar igual vocês. Se você manda um jornal, eu vou mandar um pacote de jornal, é muita coisa. E eu sou casado, tenho uma esposa, tenho filhos, eu tenho contas para pagar. Eu estou no período mais corrido da minha vida. Então, assim, eu até digo, a irmã Dinora Lala, outra pessoa, que tá aí o meu zap, entra no meu zap e a gente conversa melhor. É melhor, porque para escrever aqui eu não tenho nem prática de escrever com celular, né? A minha visão nem me ajuda muito. Então, para a gente resolver tudo que a gente pensa aqui, para a gente fazer um debate a nível de ideias, para a gente dizer o que é... Não dá. Pelos comentários é ruim por aqui. Aqui não tem como passar tudo, entende? E aí o seguinte, mas só dando um parecer aqui, primeiro, se a irmã Dinora Lala vê outros vídeos meus, vários vídeos sobre a questão política, nem precisaria eu falar mais nada. É porque muitas pessoas vêem um vídeo e aí, opa, mas isso é injusto, seja Israel, ou seja essa questão do Silas querer defender a nossa pátria, né? Devia ter mais Silas. Então, é porque você está vendo um vídeo só. Você não vai ter tempo de ver outras centenas de vídeos que nós fizemos para poder entender. Então vou dar uma noção por aqui. A irmã Dinora Lala, no vídeo vazou áudio comprometedor, referente ao Silas Malafaia está a um passo da prisão, ela falou o seguinte: o Brasil é nosso lar coletivo. É a pátria aonde nós, nossos filhos e netos nascemos, crescemos, estudamos, trabalhamos, aposentamos, vivemos e somos enterrados. Beleza, concordo com você. É por isso que o Brasil não pode ser puxado por uma direita ou por uma esquerda. Deve ser feito no Brasil o que é direito. E a nossa nação tem de ser soberana. O Trump teve motivos envolvendo o Brasil, só que o Trump, ele está agindo, porque por trás dele está uma elite global, está banqueiros internacionais que bancam a campanha do Trump, e que deixa ele controlando os americanos, e os americanos devem quase 100 trilhões para essas famílias de banqueiros. Não são países, são famílias. É uma longa história, irmã Dinora. É uma longa história, entende? Que eu vou ler aqui a senhora falando sobre o Trump. Uma história que não dá, é bom, a gente pode conversar no zap, mas não chega a lugar nenhum. Nem eu mudo o Brasil, a senhora não muda o Brasil, é uma coisa sem fim, entende? Aí eu respeito a sua opinião, eu entendo você.
E você pode me entender se você quiser também. Então, eu concordo que a nossa pátria não deve ser extorquida por políticos nem pastores. Eu gostaria que a nossa pátria tivesse pastores como Silas Malafaia e ele continuasse cuidando de ovelhas e sendo aquele pastor fiel que ele foi no início, sem se envolver com politicagem. E nada disso, entende? Se ele cuidasse das ovelhas direito, e se ele realmente fosse se envolver com o Brasil, e ele se candidatasse a presidente, e ele fosse presidente fiel da forma que ele era, zeloso. Eu tenho centenas de pregações do Silas. Eu gravava na Band os programas quando o Silas falava lá, entende? Então, se o Silas se mantivesse fiel à palavra, não extorquisse as ovelhas e não se envolvesse com politicagem por causa de grana, porque o envolvimento do Silas sempre é baseado em grana, dizia Caio Fábio. Mas enfim, cada um é cada um. Então, vamos lá. O Trump não é louco de aplicar sanções sem motivo. Precisamos de milhares de Malafaia para defender nosso Brasil, pois muitos homens dessa pátria parece que não têm cunhões. Agora, é assim, irmã, é assim. Se o Silas assumisse a posição do doutor Enéas e dissesse, olha, peraí, o nosso país pode fechar as fronteiras, ele tem tudo, ele já tem tudo aqui dentro, entende? E se os que ameaçam a soberania dos países é porque tem bomba, vamos fazer uma bomba também gigante, vamos sentar com os grandes também. Se só pode falar quem é armado, vamos fazer a mesma coisa. É quem tem cunhão, né? Era para ser isso. Mas rejeitaram o doutor Enéas. E se o Silas Malafaia tivesse cunhões mesmo, quando o Caio Fábio estava pregando lá, falando o evangelho verdadeiro da salvação, e o Edir Macedo estava pregando o evangelho mercantilista, cheio de dogmas e de feitiçarias, quando o Caio Fábio começou a bater nos ensinos falsos da Universal, o Macedo chamou Silas Malafaia e disse, vou te assalariar $40 mil por mês para você ir contra Caio Fábio. Ele pegou o dinheiro. Ele chorou perante Caio Fábio dizendo $40 mil é muita grana. Então cadê os cunhões de Silas Malafaia, que deveria ficar pregando o evangelho sincero? E está pensando que a defesa na política também é sincera, é perfeita, é no caminho certo? Não. Está pensando que se tirar Silas Malafaia, não tem um Nicolas Ferreira que vai defender o país, não? Está pensando que só quem defende o país é um Silas ou essas pessoas agora, não tem pessoa mais fiéis por trás, não? Se eu fosse um presidente da República, eu faria a mesma coisa que eu fiz sendo presidente de igreja. Eu dividia com as pessoas o que as pessoas merecem, eu tirava meu salário como eu tirei e ajudei as pessoas, tirava o meu salário como pregador itinerante, fiz a mesma coisa, sabe? Era para não juntar patrimônio e ficar milionário desse jeito, bilionário desse jeito não, que o Silas é. Então, dá a César o que é de César, né? Eu digo que o Criador não precisa de mim para nada. Não precisa. E não precisa de outras pessoas, nem da senhora, da irmã Dinora, Lala. Não precisa da gente. Ele fez tudo de uma só vez. Nos sustenta pelo fôlego do nariz. Só que maldito é o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Criador. Bendito o homem que confia no Criador e cuja esperança é o Criador. Ele usa quem ele quiser. Agora, corrupto, é só corrupto que tem para defender o nosso país? Se tirar os corruptos, vai aparecer a luz. Na hora que as trevas são afastadas, vem a luz. Pode estar certo disso. Olha aqui. Deus se envolve sim com a política. Eu acredito que o Criador, ele dando a vida para o homem, ele pode fazer tudo. Entende? Tudo. O que o pai recomenda é que não ponha nada no lugar dele, como Silas e como outros põem, ou Trump, as pessoas põem coisas no lugar do Criador, e as pessoas deixam de ter empatia pelo próximo, aí desagrada o Criador, mas o resto político, qualquer coisa, se não fizer mal o próximo, é para fazer bem o próximo, show de bola. Eu costumo dizer aqui, rapaz, o Bolsonaro deixou livre, isso aqui é a minha opinião, para mim, deixou livre, para quem quisesse tomar vacina ou não, eu fiquei contente. Porque como eu tive provas de que havia muita fraude no meio das vacinas e pessoas aqui no lugar que eu moro, teve pessoa que tomou a vacina e morreu, outra ficou paraplégica, eu não queria tomar a vacina, eu fiquei contente. Se o Bolsonaro criou, digamos, um Pix da vida, eu fico contente. Se o Lula criou, por exemplo, se ele fez a parceria do SUS,
eu digo que é show de bola. Bolsa Família, eu digo que é show de bola. Sim, tem essas partes. Agora, seria muito bom, seria perfeito que eles pudessem trabalharem sem serem mandados pela elite global. Sem a elite global dizer, olha, eu quero um aeroporto, eu quero um porto, eu quero. Você vai oferecer o BND, você vai oferecer um banco para financiar para mim, e eu vou comprar, vou privatizar, comprar para mim, porque eu banquei a tua campanha para isso. Seria muito bom, mas esse é o problema. Eu quero que a nossa nação seja livre. Eu costumo dizer que todos os profetas se importavam com a nação. Eu me importo com a nação. Eu andei viajando pela nossa nação, eu me importo. Eu me importo, né? O rei Davi era segundo o coração de Deus e era terrivelmente político. Eu digo o seguinte, o Davi, ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus porque Deus escolheu ele entre Aminadab e Samar, Eliabe, Aminadab e Samar, os filhos de Jessé. Foi escolhido. Agora, não andou segundo o coração de Deus, pelo contrário. Ele andou, fez tanta loucura, cortou 200 pênis sem nenhuma necessidade. Estava morando com o rei Aquis e o rei Aquis dizia, meu filho, o que você fez? Hoje eu matei um monte de gente. Era o que Davi fazia. Davi viu a esposa do melhor soldado dele, que estava guardando a vida dele, que era Urias, a Betseba, chamou a mulher, possuiu a mulher, engravidou a mulher, depois botou o homem na frente da batalha para morrer. O profeta Natan disse, nunca mais a espada se apartará da tua casa, Davi. Davi foi chamado, foi escolhido pelo Criador e fez coisa errada demais. O Criador disse, você nunca vai fazer um templo para mim, você é um homem de sangue, você não vai fazer isso. Aí nasceu os filhos dele, um filho dele estuprou uma filha dele, o outro filho matou outro irmão, o Absalão se levantou contra ele, possuiu as mulheres deles na frente da barraca dele, para humilhá-lo, e aí Absalão se levantou numa sedição contra Davi. Davi pediu aos soldados dele para não matar Absalão, mas Absalão ficou pendurado, enganchado pelo cabelo, atravessaram ele com setas, com flechas. Davi teve um filho, uma criança pequena, e estava muito doente. Davi jejuou, orou 3 dias, ficou jejuando, chorando pela criança. A criança morreu, não teve jeito, e Davi pagou um preço. Então, eu diria o seguinte, que essa questão política, eu acredito o seguinte, a administração de cidades, que é a política, deve ser feita, agora sem a corrupção. A televisão é da besta. Não é assim, a besta se manifesta pela TV, pelo rádio, pelo YouTube, por qualquer um que dê lugar, por mim, por qualquer um que dê lugar, entende? A política, ela pode ser mal feita por qualquer pessoa. Agora, tem pessoas políticas que fazem o bem. Na maioria dos que trabalharem certo, eles viram estatísticas, são mortos. Aqui no Ceará, tinha 2 vereadores aqui, um aqui de Quixeré, da cidade de Quixeré, e outro de um distrito chamado Tomé. Eles foram querer trabalhar do jeito deles, querer fazer as coisas sem corrupção. Morreram, né? Um John Kennedy da vida, se for querer fazer a coisa certa, vai morrer. O Trump, ele é um homem do sistema, ele parece muito com um libertador, mas a verdade é que ele é manipulado pelo sistema. Essa é a questão. Mas vamos lá, deixa eu abreviar. Se Davi, como político, não tivesse protegido a nação de Israel, a Deus Messias, eu digo até, minha irmã Dinora, Lala, eu digo que o Criador, se não tivesse Davi, ele usava outro. Eu tenho 2 lindos filhos, mais altos do que eu, fortes. Se não fosse através de mim, o pai tinha outro melhor do que o Frank Lima para nascer os meus filhos. Entende? Enfim, vamos lá. E outra coisa. Sempre amei Jesus e Arruxo, de 16 anos até hoje, só que o seguinte, hoje eu tenho as minhas dúvidas, eu não tenho culpa, eu tenho dúvidas, mas não tenho culpa. Aí você vai atrás da história de Jesus, quem fala sobre o Jesus que eu acredito, o texto está modificado. Flávio José, ele menciona 5 Jesus, mas um deles, que é para ser o que eu acredito, está modificado ali. Quando Paulo, conterrâneo dele, contemporâneo de Jesus, filho de fariseu e foi fariseu, fala de Jesus, diz assim, eu conheci Jesus segundo as Escrituras, entende? Ele morreu segundo a Escritura, ressuscitou segundo a Escritura. Era para ele dizer o seguinte,
Ele foi preso covardemente. Eu fiz parte do conselho do Sinédrio que prendeu o Messias na época da Páscoa. Meu pai estava lá vendo, e eu também. Somos testemunhas oculares de que vocês negaram o santo perante Pilatos. Eu estava lá. Não, segundo a Escritura, estranho. É estranho isso. E aí a história fala mais de Bar-Koba, que arregimentou 5.000 judeus e pelejou contra o Império Romano, e tinha todos os requisitos do Messias, e 150 anos antes, o Messias de Qumran. Então, assim, está longe do nosso alcance, irmã Dinora Lala. Uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que ama a Escritura, está tudo certo para mim. Eu não vejo erro nenhum no que a senhora diz. Mas se for para eu falar o que eu vejo, eu estou dizendo aqui o que eu vejo, né? Eu estou apenas lendo o texto aqui, eu vi que tem alguma explicação, eu estou apenas reagindo, mostrando aqui. Acho engraçado vocês serem apolíticos, mas usufruírem da política, do SUS, da segurança pública, da educação e da previdência. Tá, eu tenho a maior dificuldade, cara, de ler. É miudinho para mim. Imagina eu discutir, conversar, explicar para as pessoas. Não tem explicação. Cada um é cada um. Da previdência social, da seguridade social, das redes sociais, querem o direito de falarem, de fazerem vídeos, de opinarem e de todos os direitos políticos do país, mas não estão de nenhum lado político. Minha querida, eu pergunto, o mandamento do Criador, que ele é maior do que o presidente da República, que ele é maior do que primeiros ministros, do que reis, né, do que ditadores, ele mandou ficar de um lado de política, por acaso? Existe um lado? Ele não disse que era para amar ele, amar o próximo? Então, devemos fazer isso, amar o pai e amar o próximo. E aí, o político, a minha vontade é que ele fizesse isso, amasse o pai e o próximo. O pastor, o padre, amasse o pai e o próximo. Seria tudo perfeito. É o que eu queria, entende? Eu mesmo não sou contra a política. Eu sou contra o erro da política. Eu não sou contra o pastor Messias e o rebanho, as pessoas e líderes no meio. Não. O que eu sou contra é usar esses nomes apenas para ficarem bilionários, como é o Silas Malafaia e outro. Se o Silas Malafaia pregasse Bíblia, ensinasse direito e ele orientasse o presidente e o presidente seguisse a orientação de um fiel, eu ficava feliz. O problema é que é o sujo ajudando o cagado. O maldito ajudando orientando o amaldiçoado. É tudo errado. Então, eu que estou certo? Não. Eu estou dizendo o que eu penso, que eu acredito que seja certo, né? Que seja certo. Porque só de eu falar isso aqui, alguma pessoa vai achar que eu estou errado, né? E eu também vou achar que outras pessoas estão erradas, né? Então vamos lá. Agora, eu tenho certeza que o mandamento que eu tenho é para amar o Criador e meu próximo, não é para escolher um lado político. Porque assim, por exemplo, eu sou contra o aborto. Sou contra o aborto. Para mim, tudo bem, a pessoa foi estuprada, faz uma lavagem, tira logo, não deixa crescer para depois matar não, entende? Eu acredito assim. Aí, não mata criança. Não mata criança. Olha, eu não sei manusear um celular. Eu tô aqui, ele sai da tela, e ele sai, vai para outra configuração, cara. Enfim. Então, assim, se é a direita que defende o inocente para que não seja morto, eu fico do lado da direita. Se é a esquerda que defende o inocente para que ele não seja morto, eu fico do lado da esquerda. Então, essa é a questão de bandeira aí, chama-se emulação, peleja, discórdia, facções, iras. É obra da carne, está escrito. O próprio Paulo falou em Gálatas, isso aí, é obra da carne. Então, o lado que devemos escolher é o lado do pai, é o lado do mandamento de amar o pai e amar o próximo. Agora, eu não sou contra a política. Agora, eu sou contra bandeiras desnecessárias. Por exemplo, não adianta eu dizer que o Bolsonaro é um santo e nem dizer que Lula é um santo, porque a campanha dos dois é bancada por banqueiros. E os dois já trabalharam sendo fantoche dos banqueiros. Que o pai levante alguém, que seja um Nicolas Ferreira, ou que seja outro melhor do que o Nicolas, alguém que seja melhor do que eu, que seja quem for que levante, que seja um presidente, e faça direito as coisas. Que faça política direita. É bom que tenha vereadores que sejam direitos, que tenham líderes comunitários que sejam direitos, que tenha síndicos que sejam direitos, que tenham líderes de câmaras que sejam direitos, prefeitos que sejam direitos, que tenham deputados estaduais e federais que sejam direitos, que tenham governadores, que tenham senadores, que seja direito, é o que a gente quer. Agora, essa briga,
esse fanatismo por bandeiras, eu particularmente, eu acho que é obra da carne. É ira, é facção, é porfia, é ciúme, é discórdia, é só obra da carne. Tá errado isso aí é pecado. Isso aí é pecado. Jesus não carregava bandeiras. Ele não era assim, ele contou a parábola do bom samaritano. Havia uma bandeira em Israel. Eles dividiram a bandeira com os samaritanos, entende? E Jesus disse que um judeu foi para Jericó, foi apanhado pelos salteadores, ficou meio morto. E via um sacerdote judeu, vendo um judeu da pátria dele, que estava lá e não ajudou. E aí ele disse que passou direto. E veio um levita também, israelense, viu um judeu caído, ferido, e aí não ajudou. Mas veio um samaritano, que seria inimigo dele, foi lá e ajudou. Jesus disse que era para ajudar, era para misturar, não era para carregar bandeira de um contra o outro. Não era. Inclusive, quando Jesus falou com a samaritana, ele rasgou a bandeira. Entende? Ele acabou com o partido, não tinha isso. Ele disse, os verdadeiros adoradores adoram o Pai. Não é aqui no monte, nem lá, é em espírito. Juntando todo mundo. Todo mundo é para ter a bandeira do Criador e de amar o próximo. Jesus não falou isso. Ele disse, só tem um rabi, só um, não tem bandeira. Só tem um que é o mestre, é o Messias. Ele disse, só tem um que é pai, vós todos sois irmãos. E o mestre é o Messias. Ele falou isso, entende? Vós todos sois irmãos. Não tem esse negócio, derruba todas as bandeiras, todas as muralhas, junta todo mundo. Só que pessoas como Silas Malafaia faz porfias, iras, dissensões e facções. Ele levanta, ele cria o ministério dele para ficar rico e ficar essas brigas, essas coisas aí, entende? Não era para haver isso aí. Mas acontece, nem a senhora nem eu podemos impedir. Israel também não era para sair matando a cidade de Ai, a cidade de Jericó. Tenho certeza que quem ordenou que Israel saísse matando todo mundo não foi o Criador e algo, não. Porque o Criador falou para Jeremias que nunca pediu a morte de ninguém, nem de animal. Aí você vê aí tem uma coisa, tem uma briga de dois deuses aí. Mas vamos aqui abreviar, que aqui senão, entende? Se eu for pensar nisso aqui, eu responder aqui para a irmã, eu vou passar o dia todinho aqui, entende? Então vamos lá. Quanto à hipocrisia, eu não sou hipócrita de dizer que eu não tenho um lado político. Para mim, o lado é o que for certo. Para mim, o lado que for certo, eu concordo. Vocês, apolíticos, deveriam deixar a porta de seus lares abertos para que todo tipo de bandidos entrem livremente. Pois é isso que vocês fazem com o nosso lar coletivo. Nossa pátria. Vocês são apolíticos, mas acabam votando do lado esquerdo. Na verdade, minha irmã, essas coisas não é nem para mim, é porque tá comentou no meu canal e podia ser. Na verdade, minha irmã, eu nem me enquadro nisso. Eu nem me enquadro, sabe? Não é nem comigo isso aqui. Eu já expliquei muito sobre essas coisas aqui. Porque assim, nós temos a opção de votar. Eu posso escolher aqui, eu vou escolher o irmão Jerônimo para ser presidente. Não, não posso. Eles dão, já pronto, já. Tá lá, faísca e fumaça. Entende? Tá lá. É o Lula e o Bolsonaro. Você não tem opção. Não tem opção. Não é? Porque eles bancam ambas as campanhas, apresentam lá o que tem. A gente pode escolher. Eu posso escolher um craque de futebol, para dizer, isso aqui eu vou fazer um contrato com ele para ele ganhar 100 milhões, ganhar 1 milhão por dia. Não, não pode. Quem escolhe não é a gente, entende? Então, eu não posso culpar ninguém que vota em um candidato, se ele tem livre-arbítrio, porque eles dão pra gente votar, nós temos o dever de votar, e vão se culpar uns aos outros. Não, ninguém tem culpa, tá errado tudo. Era para a população poder escolher a pessoa boa, que cumprisse com a demanda, a pessoa boa, não era já os candidatos que tá lá, a mídia tá lá, a bancada lá, ninguém tem opção desse jeito. Aqui na época da política, a minha esposa, algumas vezes, uma pessoa convidou ela para distribuir um santinho. Eu digo, amor, não discute com ninguém, não. Não discute com ninguém, não. Teve uma prima minha que ficou com raiva dela, porque depois da política eu não quis mais falar com ela. Poxa, isso é cor de gado cagado. Isso não faz sentido. É por isso que as nações entram em conflito, porque não tem problema nenhum. Os caras grandes se assentam no chamado tratados internacionais e diplomáticos e dizem assim, vamos mexer
os Estados Unidos, vamos mexer aqui com o Irã, ou vamos mexer com a Palestina, ou vamos mexer com a Rússia, ou com a Coreia do Norte, vamos fazer uma mexida aqui, e vamos dizer que é fulano que está mexendo. É aquele negócio. O menino está no colégio sentado na cadeira, o cara amassa uma folha de papel, bem quinosa assim, bem amassada, parecendo flandre, né? E joga com força na cabeça, na orelha de alguém e empurra o outro, entende? Para a pessoa pensar que foi aquele. Aí começa uma discussão ali. É assim que fazem com os países. E é assim que as pessoas fazem com partidos, ficam uns contra os outros. Aí é time de futebol, é direita, à esquerda. Gente, isso aí tá errado. Jesus não era assim. Jesus não era, ele não tinha um lado. Eu estou do lado dos fariseus, dos sacerdotes, ou então estou do lado dos romanos. Não, ele estava do lado do Criador, atendendo, fazendo a vontade do Pai, que é amar ele e amar o próximo, é só isso. Mas deve ter política? Deve. Deve ter religião? Deve ter tudo que os homens quiserem. Mas faça o bem. Ame ao Criador, ame o próximo, que fica bom. Aí assim, mas acaba votando do lado esquerdo. Vamos ver se Deus vai enviar um exército de anjos para defender vocês dos bandidos. E quando Deus... Aqui é o seguinte, minha irmã. No meu caso, é o seguinte. Eu queria ser eunuco, eu queria ser só santo, eu queria estar só no altar, eu queria flutuar se eu pudesse, tirar o câncer de todo mundo, curar todo mundo doente de AIDS, de tudo, viver minha vida jejuando. Eu queria nem usar roupa, nem comer, se pudesse, nem comer, se não pudesse, nem dormir, se não pudesse, fazer vigília a vida toda. Eu queria fazer tudo de bom. Mas estou aqui na terra, sou homem, e a mudança apenas que houve foi só para mim. Sabe? Então assim, quando alguém que nem evangélico era, levou uma feira para as pessoas pobres, as crianças viram ele brilhando e um homem de branco junto com ele. Aí as coisas mudam muito, sabe? Já hoje é o seguinte, se eu deixar a minha porta aberta, e algum cara tentar assaltar, ele tem de ser corajoso. Porque eu sou o cara mais corajoso do planeta que eu conheço, né? E já me assaltaram, eu não revidei porque estava com a minha família, eu não podia revidar, também não tive inspiração do Criador e estava cirurgiado com o meu ombro operado, feito uma cirurgia, sabe? Mas nenhum filho de uma égua vai entrar na minha porta e querer invadir com a porta aberta. Não precisa de anjo para vir me defender, não. Só se o Criador não quiser. Mas se é homem igual a mim, eu resolvo. Questão de anjo, não. Né? Tudo bem, tem coisa que é fora do normal, né? Se um demônio se materializar, venha lutar contra mim, então o que o Pai materializa algum anjo em mim, ou me dê poder para isso. Mas se é homem, é a gente se guardar, não fazer nada errado, fazer tudo certo, e o Pai guardar a gente, né? Mas vamos lá, e a gente também se defender, que Jesus disse, se o dono da casa souber o dia que vai ser assaltado, se arma e não deixa o ladrão assaltar a sua casa. Jesus falou isso. Então vamos lá. E quando Deus preparava um homem para defender com garra e ênfase nosso Estado democrático de direito, que está em risco nas mãos de comunistas, socialistas, zombadores de Deus, então vocês o apedrejam. Sinceramente, se Jesus estivesse aqui hoje, certamente que vocês o apedrejariam e gritariam, não queremos que este homem reine sobre nós. Solte Barrabás e crucifique Jesus. Não vamos misturar religião com política. Minha irmã, eu falei tudo isso aqui nesses dias. Falei que Jesus viesse, as pessoas negaram. Falei que os judeus negaram, né, e tudo. Você acha mesmo que Silas Malafaia está preocupado com a nossa nação? Só uma perguntinha para a irmã Dinora Lala. Se Silas Malafaia se preocupasse com a nossa nação, ele ia aparecer vendendo Bíblia de R$900 para pessoas pobres, dizendo que ia haver uma bênção mentirosa, que a Bíblia não fala sobre isso, na vida deles. E muita gente reclamou. Eu tenho pessoa inscrita no canal dizendo que ficou arrependida e ficou com raiva porque foi enganada. Ele ia trazer Mike Murdock, Miles Muro e Morris Cerulo para extorquir as pessoas. Ele ia fazer isso se ele se preocupasse com a nação. Ele ia juntar bilhões tirando dos pobres, usando o evangelho falso. Ah, fala sério, minha irmã. Não é só um comentário, um vídeo que você possa julgar uma vida toda, seja minha, ou seja a palavra do Antônio Miranda, ou então a atitude do Silas Malafaia. Você acha que ele está mesmo defendendo a nação? Que se ele defendesse direito mesmo, primeiro, não tinha extorquido ninguém, não tinha ficado bilionário. Essa é a realidade, a primeira coisa. Você acha que esse pessoal que tem influência
Quando pode, tem o Marco Feliciano ali juntinho de alguém, tem o Nicolas Ferreira falando, e Marco Feliciano puder, ele tá do lado. Quando era Michel Temer, quando ele podia, estava do lado. Quando era o Lula, se ele puder, ele tá do lado. Quando era o Bolsonaro, se ele puder, toda hora esse pessoal não aparece, não tá lá para politicagem, porque tem interesse, porque quer estar na mídia, porque quer poder, porque quer ser articulista, como o Silas Malafaia. Acha que ele está preocupado com a nação? Mas eu vou respeitar. Eu não vou dizer que nada que a senhora falou está errado. Também, se a senhora quiser dizer que o que eu estou falando estiver errado também, já desse aqui. Mas não tem nem como a gente comentar tudo por aqui, né? Então vamos lá. Mas de amanhã vocês amanhecerem com febre ou dor ou logo correm para o SUS a desfrutar do direito político. E eu vou dizer uma coisa para a senhora, tem uma pessoa aqui na Terra que passa por 1000 batalhas para não ir para o hospital, para um posto de saúde, sou eu. Se tem um cara que pratica fé, que luta para não usar o SUS, mas agradeço pelas pessoas que usam, sabe? Porque eu faço de tudo para não usar o hospital, até porque eu não concordo com muita coisa que rola pelo sistema, entende? Mas não vou entrar nisso aí porque é a vida toda, sabe? É a vida toda. Aí, é isso aí. Aqui é um momentinho, a gente... Vamos lá. Vocês, políticos, farão pelo futuro... O que vocês farão pelo futuro dos nossos filhos e netos? Dizem aí. Pronto, eu vou dizer o que eu faço pelo nosso futuro, né? A primeira coisa, gente, tira do sangue a tradição oral dos nossos pais que aprenderam, meu filho, estude para arranjar um bom emprego. Não. Tira isso aí, começa a pesquisar e veja que nossos pais foram enganados. Simplesmente abram a mente, viu? Procurem seus próprios patrões, procurem gerar recursos e fazer com que os seus filhos sejam líderes gerando recursos para abençoar muita gente, entende? Depois, aprenda a história do Brasil, é uma dica que eu dou. Gustavo Barroso é um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras, escreveu Outra História do Brasil. Leia o livro 1984 de George Orwell, sobre o Big Brother. Faça o seguinte, veja o canal Verdade Oculta, por exemplo, do Rubens Sodré. Tem muitos canais bons por aí, entende? Mostrando a situação do país, a situação como os brasileiros deveriam ser beneficiados. Eu digo o seguinte, pratique o mandamento que o Pai deu, que Jesus falou. Quem amar a Deus e amar o próximo já cumpriu com a lei e os profetas. Comece abrindo a mente. Eu tenho 2 filhos que eles desejam, quando eles tiverem recursos, tiverem estabilidade financeira, ajudar pessoas carentes, entende? Ajudar pessoas carentes. Eles são bem talentosos. E ele ama o Criador e ama o próximo, tem empatia pelo próximo. E eu estou trabalhando, lutando para que eles tenham as casas deles, para que eles tenham recursos para fazer o que eu pude fazer, pouquinho que eu fiz, né? Eu, como líder de igreja, tudo que eu recebi, eu reparti. Se eu fosse um político, eu ia fazer a mesma coisa. Eu ia procurar cuidar das pessoas carentes. Entende? Eu não sei se um dia eu vou ser. Eu não tenho vontade, humanamente falando, de ser. Mas se um dia eu for, mas o que eu tenho feito aqui no canal, eu tenho feito pela a nossa próxima geração. Para abrir a mente, entende? Uma das coisas. E tirar todas as religiões da mente. E saber que o Criador dos céus e da terra não pediu para fazer religião nenhuma. Se o Salvador veio ou não veio, eu não sei. Sei que o mandamento dele é muito bom, os ensinos dele é muito bom. Agora, eu digo aos meus filhos, olha, fique livre, se quiser escolher uma religião, escolha uma religião. Todas as religiões foram feitas por homens. E se alguém ama o próximo e procura uma parceria e quer fazer parte de uma associação e quer se candidatar a vereador, fazer qualquer coisa, faça com equidade, faça com amor, faça com justiça, lute. Se você não puder mover poderes para ajudar os pobres, porque você vai levar tiro, faça o seguinte, pega do teu salário e ajude os carentes, faça o que é bom. É isso que eu tenho para falar para os filhos, da irmã de Nora Lara, para os meus filhos, para quem eu puder. É o pouquinho que eu posso fazer, que eu posso falar. Entende? Aqui no canal, o que eu puder transmitir é isso aí, é pedir que os que têm mais ajudem os que têm menos, né? Pois bem, então vamos terminar por aqui. Futuro dos nossos filhos netos, dizem aí. Vão esperar um exército de anjos descer e livrá-los da injustiça da política? Eu não. Vocês deveriam ter vergonha na cara e descobrirem que o Brasil é nosso lar coletivo e será o lar de nossos filhos e netos.
É o que eu acho. E eu acho, irmã, que se a senhora seguir Silas Malafaia, é preciso ter vergonha também. Se acreditar que aquele lixo do Trump também, ele é necessário, é lixo também. Nabucodonosor, quando foi trazido por Deus para derrubar a merda do templo de Salomão que ele fez para o Deus das trevas com 1000 altares, e Deus mandou derrubar aquela merda daquele templo, ele foi chamado de servo de Deus, mas não era. O traste, ele pode até parecer que ele é necessário, ele não é. Ele é um boneco do sistema. Silas Malafaia é outro boneco do sistema. E quando o Silas estiver preso, se ele for preso, pode estar certo que vai ter pessoas melhor do que ele para orientar um presidente, ou então o presidente não precisaria de orientação, não. Se ele fosse presidente, realmente por mérito, por ajudar as pessoas, já era o suficiente. Mas se um cão guloso religioso, que só pensa no bolso dos outros, que tem 240 máquinas automáticas de tirar dinheiro, que já disse, ou dá por amor ou dá constrangido, azar dele. Eu quero é dízimo e o resto tanto faz. É o que ele diz. Você acha que isso é defesa da nossa nação? Tá louca da cabeça, minha irmã? Tô aqui raciocinando com você, respeitando a senhora. Mas tá certo isso? Eu não tive tempo para os comentários que a senhora fez sobre Israel. Eu li tudo aquilo, minha irmã. Eu tenho um monte de livros sobre Israel, irmã. Eu amei Israel do jeito que você ama, queria estar lá, mas descobri que o que tem acontecido com Israel não é flores como a senhora pensa. Tá aqui as profecias, tá aqui as promessas. Eu sei de tudo isso. Eu sei da figueira florescendo em 1948, Oswaldo Aranha gritando a emancipação política e nacional de Israel novamente, os judeus da diáspora, o holocausto. Eu sei de tudo isso. Acha que eu tô falando dessas coisas? Que eu sou uma criancinha? Temos de pensar, irmão, vamos raciocinar juntos, vamos pensar, entende? Não é só assim, não tem como a senhora simplesmente passar uma aulazinha pra gente assim e a gente pegar. Nem o que eu tô falando aqui é entrar no seu coração, fica de boa. Eu não discordo nada da senhora, mas são cabeças diferentes. Pelo menos no meu caso, eu não recebo bem isso assim, não. Eu sou um cara que questiona, a minha vida toda foi só pesquisar e fazer o bem para as pessoas. Se foi pouquinho, se não chegou na senhora, um dia pode chegar. Pronto. O que eu estou falando aqui, não pedi nada para a senhora nem para ninguém. Dei de graça esse aqui. Entende? E se me espremer, vai sair amor, vai sair coisa boa. Agora, se os filhos da P aparecem me xingando aqui, dizendo que eu não sou, falando coisa que não sou, eu mando eles tudo para baixo da égua mesmo. Pra P que pariu mesmo. Porque eu passei anos e anos vigiando com a minha boca e os homens vendo, vigiando no meu perfil e os homens vendo, vigiando com a minha roupa, com o meu andar, com tudo. E o que é que você ganha? Nada. Porque o que o pai quer mesmo está no coração. É você agir. Vigilância e opiniões não enchem barriga de ninguém. Eu aplaudo quem está preocupado com o estômago dos que passam fome, entende? Daqueles que são mais práticos do que políticos. Quando eu vejo Silas Malafaia preocupado com o estômago de pessoas, fazendo campanhas todo o tempo batendo na tecla de encher a barriga dos que passam, dos pequeninos, que Jesus disse, ó, tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro. Quando eu vejo Silas Malafaia e o Valdemiro e o Edir Macedo, todos esses que são os defensores do povo de Deus, fazendo bem para o próximo, eu estou junto com eles. Mas enquanto esses cães do inferno, famintos, gulosos, enquanto essas carniças do inferno só ficam bilionários tirando dos pobres, ah, minha irmã, tenho paciência não. Tenho paciência não. Não tenho paciência não. Aí a senhora diz assim, ó, deveria ter vergonha na cara e descobrirem que o Brasil é nosso lar coletivo. Ah, que bom, eu não sabia. E o Brasil é nosso lar. Eu não sabia, eu estou atirando pedras no Brasil. Não sei se a senhora falou com Miranda, mas é bom especificar. Porque se for comigo, eu entendo a sua opinião e respeito. Porque a senhora está sendo respeitosa de uma certa forma. Mais ou menos, entende? Eu sou na mesma medida. Vai raciocinar. É só o que eu faço. Desde 5 anos de idade eu só raciocino. Eu gostaria que a senhora ou qualquer outra pessoa falasse uma coisa que eu não faço. Porque geralmente quando diz assim, vai te converter, eu já me converti.
Ah, irmão, vai pregar, eu já preguei. Vai jejuar, já jejuei. Vai orar, já orei. Vai raciocinar, já raciocinei. Eu gostaria, se vocês são espirituais, sua irmã de Nora lá, outros são espirituais, poxa, fala uma coisa aí para me ajudar, para me edificar que eu não tenha feito, porque não está resolvendo, entende? Por isso que eu quero conversar com vocês numa live, ou então no WhatsApp, pra gente conversar direitinho, porque por aqui é complicado, entende? A tela de vez em quando escurece, eu sou matuto, viu? Para ler, eu sou matuto. Ou então mudem para Cuba, ou Venezuela. Por que a senhora nos candidata a alguma coisa? A senhora tem bastante conhecimento, já foi vereadora, foi alguma coisa? Eu penso que a senhora é uma pessoa fiel, é uma pessoa de princípios, que tem conhecimento, que não dá pra gente conversar muito por aqui. Mas eu penso, eu fui pastorear a igreja. Eu ajudei centenas de pessoas. Fui ser itinerante 10 anos também, eu fiz o que eu pude, preguei a palavra também. E agora, amadurecendo já, estou transmitindo alguma coisa por aqui, mas não tem muito o que fazer. E eu não senti vocação para ser político, mas está tudo beleza. Mas se a senhora se candidatar, ou se a senhora... Acho que a senhora é uma figura, uma pessoa que tem conhecimento, pode fazer o bem. E nem gastar tempo. Se a senhora tem uma visão ampla, nem gasta tempo com um canalzinho pequeno desse. Não gasta tempo não, minha filha. Não perca tempo por aqui não. Não perca. Porque um canalzinho desse aqui é só o pai. Essa plataforma não é minha. Qualquer hora eles tiram, sabe? Isso aqui não é lugar para perder tempo. Eu quero um evangelho prático. Eu quero uma coisa prática. Seja político, seja religioso. Fala uma coisa prática. Sabe? Porque o restante... Só estou passando aqui algumas experiências que eu já tive, alguma coisa que eu penso e aprendendo também. Mas não... Nem liga para isso não, minha irmã. Ou Venezuela, ou Coreia do Norte, e vão fazer vídeos no YouTube, nesses países comunistas. Veremos se vocês... A senhora está falando com uma pessoa que carrega uma bandeira. Não é para mim. Eu não carrego bandeira, isso aqui não faz nem sentido. Eu nem não sou político, sabe? Nem né? Conseguirem fazer, ou se levarem coragem... e vão defender seu lar coletivo igual o Silas Malafaia está fazendo. Eu vou dizer sem medo de errar. Se a senhora acredita mesmo que o Silas Malafaia está fazendo alguma coisa boa, a senhora é uma idólatra ou uma fanática. Eu não estou dizendo que a senhora é idólatra nem fanática. Eu estou dizendo sem medo de errar. Com a pouca experiência de mais de 40 anos que eu tenho, se a senhora acredita que Silas Malafaia está fazendo alguma coisa edificante para o Brasil, que ele está defendendo, porque agora, por alguma forma, esteja defendendo, mas ele falou que Eduardo Bolsonaro está fazendo merda lá, e está mesmo, e precisa ser herói para dizer que ele está fazendo merda lá nos Estados Unidos, e precisa ser herói para ficar do lado de Bolsonaro. Se for para escolher entre Bolsonaro e Lula, eu ficaria do lado do Bolsonaro, mas se fosse para escolher outro, eu procuraria outro melhor do que eles, ou menos ruim. Entende? Mas isso faz sentido? Não faz sentido. Eu digo o seguinte, se a senhora acredita que o Silas é relevante para o nosso Brasil, baseado no que ele já fez, no que ele já extorquiu, como pastor ele já falhou. A própria esposa já falou que ouvia direto e ficou deprimida ouvindo os adultérios que ele, desde o início, e depois passou a adulterar a palavra de Deus. Se a senhora acredita que ele é relevante, a senhora não viu o Nicolas ainda ou algum outros que poderia ser relevante. Eu digo que seria o mesmo que acreditar no Miguel, que Miguel é servo de Deus. Então eu acho que a senhora seria fanática, ou então a senhora seria uma pessoa idólatra, porque o idólatra, ele é cego, entende? Isso não é a forma de proteger o Brasil. Se a senhora quiser proteger a sua pátria, primeira coisa, pesquise mais. Leia Gustavo Barroso, dezenas de livros, inclusive a outra história do Brasil. Vá para o canal, o site Verdade Oculta, que tem lá milhares de vídeos. Eu baixei 5.000 vídeos do canal Verdade Oculta. Verdade, 5.000 vídeos. O Rubens recebendo matéria de todo tipo de gente, as matérias comentando os assuntos lá, as pessoas comentando, e eu pegando os acontecimentos. 5.000 vídeos eu vi, correndo nos vídeos. Eu comprei um HD de 1 terabyte na época, joguei lá dentro do HD os vídeos, derrubaram o canal dele, pô, tinha mais de 500 mil seguidores, e aí 5.000 vídeos sumiu, mas eu guardei todos, porque eu armazeno conhecimento. E ainda sou muito inútil, sou pequenininho, só tenho um celularzinho velho para falar aqui, nada mais. Só que eu tenho uma mesa podre aqui que os cupins comeu uma parte, ficou só isso, e um celularzinho velho. Não tenho muito o que aprender não. Eu até digo que se algum de vocês
quiserem discordar comigo, dizer alguma coisa, vocês querem fazer um bem para mim? Manda um pix, uma oferta. Sim. Não, você não, beleza. Se eu não mereço comer ou vestir ou cuidar da família, se é pecado eu pedir, então me perdoa. Eu sou um réu, tudo bem. Mas se for para a gente conversar aqui pelos comentários, não tem muito espaço para comentar, entende? Então, enfim, minha irmã, eu digo para você, me perdoa se eu machuquei você com alguma palavra, alguma coisa. Digo para você, eu gosto do seu conhecimento. Eu sou amante do conhecimento. Mas não vou discordar com a senhora nem com ninguém. E nem carrego bandeira e não... Eu não discordo das pessoas e não aceito discordância comigo não, porque eu sou maleável, eu sou moldável, eu sou uma massa, entende? Me pega, põe na mão, me amassa, me põe no lugar, mas não fala besteira não. Porque defender Silas Malafaia é uma coisa de doido. Então se não tem Jesus, tem de botar Barrabás, então, para representar o Criador? Não tem de esperar Jesus vir? Se Silas Malafaia morreu, você acha que o Brasil não tem ninguém para defender? Vou só deixar uma coisa para ti, irmã, de Nora Lala. O profeta Elias disse, não sou melhor do que os meus pais. Todos morreram, só ficou eu. O que eu ainda estou fazendo aqui? Tira a minha vida, Deus. Só tem eu vivo dos profetas. E procuram tirar minha vida. Então, o que eu faço mais? Tira logo a minha vida. Ele falou numa caverna deprimida, aí Deus falou assim, ainda tem 7.000 profetas que eu escondi, que não dobraram os joelhos perante Baal. Se os profetas de Baal eram 850, Deus tinha 7.000 que não tinham dobrado o joelho perante Baal, que estava guardado por Deus. Eu digo que melhor que os Silas, melhor do que essas pessoas aí, tem 7 milhões pronto para representar o Brasil. Na hora que o Brasil soltar as amarras, né, da nova ordem mundial, dos banqueiros, na hora que a gente conseguir uma vitória, mas enfim. Estou fazendo esse vídeo porque quando eu postar o outro, orando pelos pastores, aí é terrível, que é para a irmã não se escandalizar. Um abraço à irmã Dinora Lala e a todos do canal. Muito obrigado pelo apoio por tudo, tudo de bom. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho, pelo menos, não dá para explicar tudo, né? Mas é isso, até o próximo vídeo, um grande abraço, estamos juntos. O impensável aconteceu. Silas Malafaia, uma das figuras mais influentes do meio evangélico brasileiro, está na mira da Polícia Federal. E um vídeo bombástico de Caio Fábio reacende velhas polêmicas que voltam a assombrar o pastor. E o pior, aprender meu passaporte, eu sou criminoso? Que país é esse, gente? Aprender o passaporte de um líder religioso. Eu sou um líder religioso reconhecido na igreja evangélica no mundo, tenho agendas internacionais e tenho meu passaporte apreendido como se eu fosse um criminoso. Tem cabimento uma coisa dessa? Eu quero perguntar, senhor Barroso, presidente do STF, o senhor tem medo dele? Gilmar Mendes, decano do STF, o senhor tem medo dele? Demais ministros, esse cara tá jogando na lata do lixo e na lama o STF. Dá parabéns ao Flávio, pô. Falou certo, cacete. Na CNN, na Globo News, eu não sou a favor da taxação, não. Mas tem que sentar pra conversar sobre a anistia. Ó, tudo a carta do Trump é pra você. Toda arrombada que o Trump deu no mundo é sobre economia. Você, com o Brasil, é sobre você, cara. A faca e o queijo tá na tua mão, cacete. E nós não podemos perder isso, pô. E vem teu filho babaca falar merda, dando discurso nacionalista, que eu sei que você não é a favor disso. Ele um estouro, cara. Mandei um áudio pra ele de arrombar. E disse, a próxima que tu fizer, eu gravo um vídeo e te arrebento. Falei pro Eduardo, vai pro meio de um cacete, pô. O cara tá sendo contra você, essa fogueira de merda, de vaidade. Mas dá parabéns ao Flávio, tá? Foi certinho, é isso aí, vou dar parabéns a ele também. Vambora, ataque o queijo tá contigo, Deus tá contigo, compadre. Que democracia é essa? Isso é uma vergonha que estamos assistindo no Brasil. Eu sou um líder religioso, eu não sou um bandido nem um moleque. Agora eu sei qual é a história. São mais de 50 vídeos denunciando os crimes de Alexandre de Moraes. Todas as manifestações, eu cito a Constituição que ele rasga. Aqui, ó, pra vocês, ó. Eu dou artigo 5º, inciso 4, inciso 55, artigo 222, 220, parágrafo 2º, artigo 53, artigo 102, artigo 129. Eu que sou um criminoso. Isso é uma vergonha. O Brasil está caminhando para a venezualização. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. Que país é esse? Que democracia é essa? Eu não vou me calar. Vai ter que me prender para me calar. Eu não tenho tempo para tudo isso que esse nosso conhecido falou aí. Mas ele devia botar a mão na cabeça, porque, como aqui no Brasil, ele deu força para as mesmas políticas.
E quando ele faz essa confissão de que o Trump foi praticamente eleito pelos evangélicos, isso é de dar vergonha, porque é um indivíduo aético, é um sujeito indecente, é um canalha que tem uma história de abusos os mais diversos em todas as áreas, que ganhou a vida dando golpe, que faliu dezenas de vezes e se levantou com dinheiro do Estado, que de eficiente e competente não tem nada, e é um mau caráter. Meu Deus, só não vê quem não quer enxergar. Ele é um mau caráter. Ele só encontrou um nicho adequadíssimo entre os evangélicos. Assim como aqui no Brasil aconteceu a mesma coisa. E o nosso companheiro aí, defensor dos evangélicos americanos e da Bíblia como regra de fé e prática, para quem? Para o Trump? Ah, fala sério, meu filho. Quando que o Trump tomou um compromisso com isso? Ele foi feito judeu há uns meses atrás por conveniência do dinheiro judaico e da família. Assim como ele apoiou e recebeu o apoio dos evangélicos, ele está querendo é que no meio da loucura haja insanos o bastante em favor dele. E nos Estados Unidos, que é o pai missionário de toda essa miséria que está crescendo na Terra, o amor também já se esfriou há muito tempo. Só assim uma igreja esquece o evangelho e elege um Trump perverso, canalha, mentiroso, enganador, diabólico, um verdadeiro anticristo, anti-vida, anti-misericórdia, que só olha para o próprio umbigo e para mais nada, mantido pela igreja que é o povo da mentira, que é o povo que não ama. Por isso elege gente assim. Uma igreja que ama não faz desse modo. Prioriza quem mais precisa. Quem preenche a pauta de Jesus, que disse: hoje se cumpriu a profecia que ele tinha lido de Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me enviou para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos mentais, espirituais, libertação, para pôr em liberdade os oprimidos e para anunciar o dia da graça de Deus, o dia do amor de Deus. A pauta de Jesus é: eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu estive nu e me vestiste, eu estive enfermo, abandonado e tu me acolheste, me visitaste, cuidaste de mim. Eu era refugiado, forasteiro, e tu me abraçaste, me deste um teto. Eu estava com frio e tu me aqueceste. Eu era o desprezado, mas tu me viste. Eu era o invisível, mas tu me enxergaste. Essa é a pauta de Jesus, está lá em Mateus 25. E aí ele diz isso. E fala para o grupo religioso, que era o grupo que dizia que conhecia Jesus. E que estava assim dizendo: somos nós, somos nós, somos nós. Aí Jesus vira para eles e diz: apartai-vos de mim. Vocês que sabiam do que eu ensinei e me viram pobre, nu, passando fome, com frio, doente, injustamente preso, abandonado, invisibilizado, e vocês não fizeram nada. Como o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano, que passaram distantes. E aí se vira para os samaritanos e disse: bem-aventurados vós, benditos do meu Pai, entrai e tomai posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo, porque eu tive fome, tive sede, tive isso e aquilo, preso, enfermo, doente, abandonado, tudo, e vocês cuidaram de mim, vocês me abraçaram, vocês se interessaram, vocês me acolheram. E aí esses que não sabiam nem quem era Jesus, que nunca tinham ouvido a mensagem supostamente do Evangelho, mas que carregavam amor no coração e que tinham feito isso tudo por causa de quem eles eram.
das convicções que intrinsecamente carregavam e da disposição de praticá-las, mesmo que solitariamente, sem ser em nome de ninguém, apenas em nome da justiça e da verdade e da tentativa de igualdade e de melhoria da vida de todos, por amor, compaixão e misericórdia. Eles ouvirão Jesus dizer: vinde, vocês são os benditos, porque vocês me viram e fizeram isso. E eles vão dizer: Senhor, nós nunca te vimos nesse estado, desculpa, a gente nem sabia quem tu eras. Aí Jesus vai dizer: olha, todas as vezes que mesmo não sabendo quem eu era, vocês fizeram isso a qualquer um dos meus pequeninos irmãos na terra, todas as vezes que vocês fizeram, era a mim que vocês estavam fazendo.